Você que trabalha com Excel provavelmente já teve que procurar alguma informação em sua planilha e é bem provável que tenha utilizado a função PROC-V para isso. Hoje eu vou te apresentar uma função mais otimizada que obterá o mesmo resultado. Bora pro vídeo! E aí galera, beleza? Douglas Costa aqui. Hoje faremos uma variação do mesmo resultado do PROC-V utilizando duas funções, a função índice CORRESP. Existem várias discussões entre os usuários do Excel de qual função é melhor, se é a função PROC-V ou se é a função índice CORRESP. Eu particularmente prefiro a função índice CORRESP, pois ela é muito mais otimizada e flexível do que a função PROC-V. Essa função ela pode encontrar o valor em qualquer posição da tabela, já o PROC-V ela é um pouco mais limitada, né? Ela é bem mais limitada. Bom pessoal, eu estou com o meu Excel aberto. Aqui vai ser nossa tabela de referência para calcularmos a função PROC-V e a função índice CORRESP. Aqui vai ser a região onde vai retornar os resultados quando nós digitarmos um código. Exemplo, quando nós digitarmos o código ABC003, em texto breve do material deve retornar a informação referente a esse código. Ou seja, deve retornar monitor de 32 polegadas, em quantidade 10 unidades, em valor unitário 2.832 e em valor total 28.320. Antes de calcularmos, eu quero apresentar para vocês a função índice CORRESP, o que ela é. Então eu vou apresentar aqui no canto ela separada para depois nós juntarmos essa função aqui. Então, o que seria a função índice, né? Quando a gente digita igual índice, aqui aparece uma mensagem dizendo o que é essa função. Então ela retorna um valor ou referência da célula na interseção de uma linha e coluna específica em um dado intervalo. Exemplo, quando a gente pressiona a tecla Tab, a gente abre a função e aqui ele pede a matriz desse índice, né? Então no caso, o nosso índice ele vai estar dentro desse intervalo aqui, ó, da coluna C6 até a G15. Vamos supor que a gente selecionou essa região, né, a nossa matriz está delimitada dentro dessa área. Quando pressionamos a tecla ponto e vírgula, nós vamos para o próximo argumento que ele pede a linha. Se eu digitar linha 4, ponto e vírgula e coluna 1, qual informação ele retorna, né? Ele retorna a informação do código. Por quê? Dentro dessa matriz, esse código ABC003 ele se encontra na linha 4, considerando a linha do código aqui, e na coluna 1. Se nós alterarmos a coluna para 2, ele vai retornar a informação da coluna 2 na linha 4 e assim por diante, certinho? CORRESP igual CORRESP, aqui a informação da função fala que retorna a posição relativa, ou seja, um número, de um item em uma matriz que corresponda a um valor específico em uma ordem específica. Então, quando eu pressiono a tecla Tab, ele me pede o valor procurado. Vamos supor que eu quero saber a correspondência desse índice aqui, ó, ABC003. Quando eu clicar nele como valor procurado, ele vai me perguntar a matriz procurada. Esse dado ele se encontra na matriz código, então eu seleciono esse intervalo e pressiono para o próximo argumento. Eu quero uma informação exata, onde que realmente esse argumento se encontra. Quando eu fecho parênteses, ele me traz a correspondência 4, ou seja, ele me traz a linha que se encontra esse código. Então, daqui a pouco nós iremos entender como que ele funciona aqui junto da função índice, né? Então, vamos lá. Vamos digitar aqui o código ABC003 e aqui embaixo também, ABC003. Vamos calcular primeiro a função PROC-V e depois a função índice CORRESP. Então, igual PROC-V, valor procurado é meu código. Eu vou travar a linha, na verdade eu vou travar a coluna para que quando eu arrastar a fórmula eu não perca a minha referência. Vou selecionar a matriz tabela, que é o próximo argumento. Então eu seleciono minha região aqui. Travo pressionando a tecla F4 para não perder a referência. Ponto e vírgula para passar para o terceiro argumento, que pede o número índice da coluna. Texto do material está em qual coluna? Está na coluna 2. Então eu digito 2. Ponto e vírgula, que era a correspondência exata, ou eu clico aqui em falso ou eu digito 0, né? Então verdadeira é 1 e 0 é falso. E dou Enter.
Então ele já me retornou a informação de monitor de 32 polegadas quando eu digito o código ABC003. Se eu digitar ABC004 aqui, ó, ele já vai alterar o meu resultado, né? Então vamos retornar aqui para a função, para o código 003. Aqui eu só arrasto, né? E depois eu vou arrumando as colunas. Por que que ele ficou tudo monitor? Porque eu travei toda a minha função, né? Então, como que eu digitei 2, ele repetiu coluna 2 para todos. Então, aqui a quantidade a gente está na coluna 3. Então, vem aqui no número índice da coluna, troco o número 2 para 3. Em valor unitário, eu altero para 4. E em valor total, eu altero para 5. Então, aqui a gente tem nossa informação através do PROC-V. E como que funciona a função no índice CORRESP? Então eu digito igual índice, matriz tabela seria esse local aqui da região de C6 até G15, F4, ponto e vírgula, próximo argumento pede número da linha, lembra que eu falei da correspondência? Então, ou eu digito 4, ou eu posso usar a função CORRESP aqui também. Então eu vou utilizar a função CORRESP. CORRESP, valor procurado, meu código, ponto e vírgula, matriz procurada, meu código se encontra dentro dessa matriz. Tipo de correspondência, exata, fecho a minha função, ponto e vírgula. Qual é a minha coluna? Eu posso digitar igual eu fiz no PROC-V, né? Digitar a coluna 2, 3, 4 e assim por diante. Ou eu posso também utilizar a função CORRESP. Então eu vou utilizar a função CORRESP novamente, digito aqui CORRESP, valor procurado. Agora meu valor é o texto do material, né? Eu vou travar a linha para não perder a referência, ponto e vírgula, matriz procurada. Onde que se encontra o texto? Dentro desse intervalo aqui, ó, de C6 a G6, F4 para não perder a referência, ponto e vírgula, 0 porque eu quero a correspondência exata, fecho meu parênteses e fecho novamente para fechar a função e dou Enter. Ao arrastar a fórmula, nós observamos que temos o mesmo resultado utilizando a função índice CORRESP que a função PROC-V, né? Por que que ela é mais otimizada? A função PROC-V, ele vai procurar o valor desde que o valor que eu estou procurando esteja na primeira coluna da minha matriz. Ou seja, se esse código aqui estivesse no meio dessa coluna, eu não iria conseguir encontrar o texto breve do material, porque ele está à esquerda da minha referência, do meu valor procurado. Já a função índice CORRESP, ele vai encontrar o valor em qualquer posição dentro dessa matriz. Então, por isso, essa função é muito mais otimizada e mais flexível do que a função PROC-V. Gostaram do conteúdo? Se sim, compartilhe com seus amigos e dê aquele like. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações, pois você irá receber conteúdo de qualidade, conteúdo que vai te agregar valor, seja na sua vida pessoal ou profissional. É totalmente gratuito. Valeu!